noite. A gente vai pedir o Espírito Santo que nos conduza nessa missa que nós rezamos. Honra a Ele. Honra a presença do Espírito Santo na nossa vida. Com certeza, quando Ele está, muitas coisas acontecem. A ação de Deus acontece. Então, para que a gente participe na missa do Espírito Santo, é preciso o Espírito Santo nos ajudar. A missa é dele, ele sabe como que é, ele sabe como realizar o que tem que ser feito, nos ensinar a realizar. Vamos agora fechar os nossos olhos. Vamos pedir esse Espírito Santo. Vamos cantar esse Espírito Santo. O primeiro ato de cada missa é pedir o Espírito Santo. Claro que a missa não começa assim, começa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas nós devíamos ter saído de casa, pedir o Espírito Santo para nos preparar para a missa. Nós já devíamos ter chegado um pouquinho antes da missa para pedir o Espírito Santo para nos preparar para a missa. Nós devíamos ter visitado a capela, silenciado nosso coração, sentado no banco, pedindo o Espírito Santo para que eu pudesse realmente ser banhado pelo grande mistério que é celebrar a Santa Missa. Mas se você ainda não fez isso, vamos fazer juntos agora então. Vamos pedir esse Espírito Santo, a força do alto, o poder de Deus, que nos move a desejar as coisas certas, que nos move a pensar as coisas certas, que nos move a falar, a louvar, a cantar, a bendizer a Deus, e arranca da nossa vida tudo aquilo que nos impede de ser de Deus, todo sentimento ruim, todo pensamento maldoso, toda palavra que não tem que ser dita agora nesse momento. O Espírito Santo não vai deixar. Não vai ser possível a nossa vida nesse momento. Ele só pode vir até nós se nós pedirmos, porque o Espírito Santo não vem se nós não quisermos. Ele não é mal educado. Ele só entra no nosso coração se nós o convidarmos. Então convidemos, meus irmãos. Façamos um convite ao Espírito Santo. Vem ficar na minha alma, vem ficar no meu coração, vem agir nos meus pensamentos, vem agir nos meus sentimentos, vem agir na minha vida nessa noite, por essa missa, pelas suas palavras, pelo seu corpo, pelo seu sangue. Vem, Espírito Santo, eu te convido porque eu preciso de vós, juntos de mim, para iniciar e viver essa Santa Missa como se fosse a primeira, a única e a última de toda a minha vida, com todo o meu coração, com toda a minha alma, e assim eu verei o poder que a missa tem de fazer maravilhas no meu coração, na minha alma. Cante, meu irmão, cantemos juntos com o Espírito Santo para que ele enche esse local com sua presença. Espírito Santo, vinde, orai em mim, Espírito Deus. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde,
Vem, Espírito Santo.
confusos, meus irmãos. Vivemos essa Santa Missa que eu orei hoje nesse ano. O coração aberto. O coração aberto. Não há nada que Deus não possa dar na minha vida, na minha vida. O Espírito Santo tenha escancarado o nosso coração para Jesus nessa noite, para que Ele possa entrar, fazer morada e organizar a nossa vida como Ele bem entende, como Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, com essa disposição, com essa fé, iniciemos essa santa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no seu amor nessa noite, né, meus irmãos? Deus quer curar o nosso coração nessa noite. Coração é tido como lugar dos sentimentos, né? Coração, lugar onde a gente guarda todos aqueles coisas boas, infelizmente as ruins também. Claro que Deus não quer que a gente fique. Hoje Deus quer purificar o nosso coração, quer cuidar dele. Uma pessoa que realmente quer fazer uma operação, trocar o nosso coração, se ele estiver de pedra, ele tem um coração de carne. Trocar um coração que está odiando por um coração que ama. Um coração que está triste por um coração alegre. Jesus quer transformar, você sabe que o coração hoje aqui, o coração batendo forte, sentindo aquela coisa boa. É o que Deus quer que nós sintamos nessa noite. Mas para isso, é preciso deixar para trás aquilo que fere o nosso coração, que é o pecado. Então, vamos pedir perdão a Deus agora. Fechar novamente nossos olhos. No momento de pedir perdão dos nossos pecados. Ninguém pode pedir perdão por você nessa igreja, só você. Porque você sabe os pecados que cometeu. Algumas das pessoas sabem, outras ninguém sabe, só você. Só você sabe o que pensou de ruim. Só você sabe o que sentiu aí de ruim dentro do teu coração. Só você sabe o julgamento que fez, o mal que falou. Só você sabe o sentimento ruim que carrega. Entrega isso tudo para Deus agora, meus irmãos. Vamos pedir a Deus que na sua misericórdia infinita toque a nossa vida, cura o nosso coração, através do nosso canto alto e seu Deus. Peçamos a Deus que realmente venha em direção de nós. E como Deus que nos ama, Deus que nos ama, Deus que tem misericórdia de nós, não importa o tamanho do pecado ou a quantidade de pecados que cometemos, o importante para Deus agora é o tamanho do arrependimento. Deus não está agora, nunca esteve, nunca fará, e nunca apontará com uma tua cara de condenado. Pelo contrário, Ele sempre estenderá a sua mão para te levantar e te dizer que quer começar de novo e tentar mais uma vez. Essa é a graça da misericórdia que nós não entendemos, mas é assim que Deus age, porque Deus ama. Deus não é como os homens, por causa de uma coisa que sofre, acaba odiando, acaba sendo indiferente, acaba condenando. Deus ama, se Deus ama, Deus perdoa. Nesse canto do ato penitenciário, peça a Deus o perdão dele, entregando a Deus os pecados que você sabe muito bem que cometeu. O coração convite a Deus, cante e peça a misericórdia de Deus agora. Porque sei que estás aqui, Jesus, porque trago em mim tanta aflição. Eu estendo as minhas mãos a ti e te peço.
e nos conduz à vida eterna. Juntos vamos glorificar e adorar ao nosso Deus com alegria, depois de termos o coração perdoado por Deus, nos glorificar porque Ele é muito grande e maravilhoso, merece todo o louvor da nossa vida e dos nossos juntos. Agora você faça o teu pedido para Jesus, meu irmão. Você pediu perdão, você glorificou a Deus, você agora peça a Deus a graça que você precisa alcançar na tua vida. Deus está disposto agora a ouvir a tua oração e a trazer para esse altar e ofertar a tua. Pai, o Espírito Santo que de vós procede, ilumine nossas inteligências para conduzi-las à plenitude da verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que convosco vive na unidade do Espírito Santo. O amor e a comunhão. Pela leitura, ouçamos atentamente.
Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar para a glória do Senhor, da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe tudo o que tinha em seu pensamento. Salomão soube responder a todas as suas perguntas. Para ele nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, os manjares da sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes do que o serviam e suas vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei: realmente era verdade que eu ouvi no meu país a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos e reconheci que não me tinham dito nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegara aos meus ouvidos. Feliz a tua gente, felizes os teus servos, que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem agradaste, e te colocou sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre, e te constituiu rei, para governares com justiça e equidade. Depois ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O justo tem os lábios, o que é sábio. O justo tem os lábios, o que é sábio. O justo tem os lábios, o que é sábio. O justo tem os lábios, o que é sábio. O justo tem os lábios, o que é sábio. O justo tem os lábios, o que é sábio. O justo tem os lábios, o que é sábio. O justo tem os lábios, o que é sábio. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. O justo tem os lábios, o que é sábio. O justo tem os lábios, o que é sábio. O justo tem os lábios, o que é sábio. O justo tem os lábios, o que é sábio. O justo tem os lábios, o que é sábio. Sua língua tem palavras de justiça. Traz a aliança do seu povo no coração e seus passos não vacilam no caminho. O justo tem os lábios, o que é sábio. O justo tem os lábios, o que é sábio. O justo tem os lábios, o que é sábio. O justo tem os lábios, o que é sábio. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá a justiça e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios. E os guarda porque nele confiaram. O justo tem os lábios, o que é sábio. O justo tem os lábios, o que é
do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada que vem de fora e entra numa pessoa pode tornar impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E lhe disse: o que sai do homem, isto é, que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Podemos encerrar os olhos, irmãos e irmãs. Hoje, o Evangelho que estudamos, meus irmãos, e o que nós já temos pedido desde o início da missa, é que Deus nos dê um coração melhor, um coração mais puro, coração que saiba amar, coração que saiba perdoar. Que Deus nos dê sentimentos e desejos melhores do que nós já temos. Porque quando Jesus hoje tenta explicar, e Jesus tenta explicar para os fariseus e para os judeus da época, o que tornava as pessoas impuras, pessoas pecadoras, não eram as coisas externas que entravam nela, mas o que saía de dentro. O que saía do coração do homem que torna o homem impuro. É a maldade que sai do coração do homem, é uma maldade que é feita, que torna a pessoa uma pessoa impura. Veja bem, Jesus não falou que nenhuma pessoa era má. Jesus falou que a pessoa está impura. Ou seja, ela foi manchada, marcada por alguma coisa que não fazia parte da vida dela. O que é uma coisa impura, suja? A coisa não era assim, alguma coisa sujou aquilo. Foi usada de maneira errada. Ou foi colocada alguma coisa que fez com que aquele objeto, aquela coisa se manchasse. Em si aquilo é bom. Em si aquilo não tem mancha, não é sujo, não é impuro. O ser humano não foi criado por Deus impuro. O ser humano não foi criado por Deus mau. Não existe ser humanos, pessoas que sejam maldosas por natureza. Não existe pessoas que sejam impuras e pecadoras por natureza. Não existe. Todas as pessoas foram criadas por Deus boas e devem ter bons sentimentos, bons pensamentos e dizer boas palavras. Aí a gente pode se perguntar: para, por que não faz isso? Que as pessoas fazem tanto isso que Jesus acabou de enumerar. Que as pessoas fazem maldades, que as pessoas são orgulhosas, porque elas caluniam, porque elas têm inveja, porque elas roubam, porque elas se matam, porque elas vivem coisas de moralidade, de intenções maldosas. De onde sai tudo isso? De dentro de nós. Dentro de nós. Ah, então é nosso, Pai. Não é nosso. Foi algo que foi crescendo e sendo gerado dentro de nós de maneira errada. Por que, Pai, isso aconteceu? Porque a gente viveu longe demais, ou a gente vive longe demais do que é certo. Infelizmente, a gente vive num mundo em que, meus irmãos, não inspira Deus. Um mundo que, infelizmente, não prega a doutrina de Deus. Um mundo que, infelizmente,
guiados pelo pecado. Por onde a gente anda, aonde a gente entra, as conversas que a gente tem, infelizmente, são conversas que vão gerando dentro de nós coisas ruins. Não vem de fora. A gente deixa se zerar dentro de nós. Né? Uma criança que vai crescendo no morro, por exemplo, vai crescendo no meio do tráfico, escutando só música que leva à violência, ou escutando do pai ou da mãe só xingamento, o que você acha que vai ser gerado dentro do coração de uma criança dessa? Coisas ruins. A criança não nasceu assim, a criança não nasceu impaciente, a criança não nasceu violenta, a criança não nasceu querendo matar os outros. Infelizmente, porque ela foi colocada num ambiente, num local em que só se vivia isso, ou que só se pensava, se conversava, se levava isso foi sendo gerado dentro delas. Coisas ruins foram geradas dentro das pessoas. Para dizer isso, né? O mal que o mundo infelizmente faz conosco, no domingo, né? O sofrimento que a gente tem na vida, as dores, as decepções, o pai que a gente não teve para nos amar, a mãe que a gente não teve para cuidar, o tio ou o filho que abusou de nós, ou que violentou-nos, ou a ajuda que a gente não teve para onde mais precisou, aquilo tudo vai ferindo a gente, aquilo tudo vai machucando. Infelizmente, as pessoas que não sabem lidar com o que a história fez com ela se machuca, ou ela se cura, ou ela começa a machucar os outros. Ou ela realmente recebe a graça da cura, ou ela devolve para o mundo o sofrimento que sofreu, de maneira violenta, trágica, matando, ou ofendendo, ou sendo invejoso, ou criando dentro desses sentimentos ruins. Mas para que não é impossível, porque a gente sempre é machucado. Dentro da nossa casa a gente sempre escuta uma ofensa, a gente sempre é caluniado uma vez ou outra, ou às vezes eu faço alguma coisa errada e eu mesmo me culpo, eu mesmo me firo. Coisas que eu faço e realizo que vão crescer, fazendo crescer de mim sentimentos ruins. Meus amados, se os sentimentos ruins podem ser gerados e criados dentro de nós, os bons também. Se o ódio pode ser gerado no nosso coração por N motivos, porque a pessoa que caluniou, porque a pessoa que perseguiu, porque a pessoa que violentou, porque a pessoa. No amor também pode ser gerado. Pelas pessoas, pai, talvez não. Porque as pessoas, uma hora ou outra, podem decepcionar, porque todos nós estamos e podemos errar. Mesmo não querendo. Mas todos nós podemos errar. E quando erramos, talvez o outro não compreenda, o outro é ferido. Então, onde se gera o amor tal? Em Deus. E Deus não decepciona. O amor de Deus não decepciona. Estar na presença de Deus é o único lugar com segurança que você vai estar para gerar dentro de você sentimentos verdadeiros. De amor, de humildade, de simplicidade, sentimentos de generosidade, de carinho, diante de Deus. Porque se a gente não está diante de Deus, sentimentos esses que, graças a Deus, você pode ter alcançado, porque sua família era uma família muito boa, porque sua casa, os seus pais te educaram com valores muito bons, mas podem ser perdidos. Quantos casos eu escutei disso? De filhos que tiveram bons pais, que foram bem educados, infelizmente depois que tiveram a própria vida, hoje estão vendo uma vida desregrada, tudo bem. Mas eu toquei tão bem, então. Já as mães falam para mim, mas eu toquei tanto, eu falei, eu mostrei, eu fiz tudo certo. O que aconteceu? Aconteceu que só uma mãe, só um pai, dá para se ver, não é suficiente para educar um filho. É preciso de Deus. Hoje, no mundo que a gente enfrenta, só que o pai e a mãe, por mais santa, melhor, que ensinou os valores no mundo de hoje, infelizmente há uma maldade, há um demônio, há a tentação. E esse ser humano que vence. Quem vence o demônio, quem vence o espiritual, quem vence as tentações, quem vence o pecado, a gente já sabe muito bem quem venceu. Já sabe muito bem quem derrotou o demônio. Jesus. Ele já pisou na cabeça da serpente, dizendo que ele viu de todo o pecado. Só ele pode nos fazer evitar de não termos no nosso coração sentimentos como esse que Jesus disse hoje. Desejo de roubar, desejo de se vingar, desejo de adulterar, desejo de matar, desejo de mentir, desejo de imorais, orgulho, falta de juízo. Todos esses sentimentos ruins que Jesus disse e com certeza existem no coração de um de outro, talvez até no nosso, não com tanta intensidade,
pode ser retirado do nosso coração por Deus. Se o mundo te feriu, e se hoje você é uma pessoa mais amargurada, triste, ou desconfiada com a vida, com as pessoas, porque alguém na tua história, ou alguma coisa, uma situação na tua vida fez com que isso fosse gerado dentro de você, não pare nisso. Não diga que você é uma pessoa assim mesmo, eu sou assim, vai ter que me aceitar, pronto, acabou, não. Já disse isso outras vezes também. Nós não somos assim mesmo. Você não pode dizer que você é uma pessoa rancorosa. Você não é assim. Deus não te criou assim. Deus não te criou uma pessoa impaciente. Eu sou impaciente mesmo, eu sou assim. Eu sou ignorante mesmo. Não, você não é assim. Não devia ser assim. Por isso você tem que mudar. E essa diária me aceita assim? Não pode ser aceitar assim, porque você não foi criado assim. Esses sentimentos ruins ou essas coisas erradas que infelizmente nós fazemos podem e devem sair da nossa vida porque Deus quer. Porque Deus lutou por isso. Porque Deus morreu por isso. Porque Deus criou uma igreja para isso. Porque Deus deixou a palavra dele para isso. Porque Deus deixou o corpo dele para isso. Para que a gente possa ser purificado dos nossos pecados. É possível. Depois de Jesus, todo pecado pode ser apagado, todo pecado pode ser vencido. Não é só simplesmente separar. Eu cometi o pecado, eu peço perdão do pecado e pronto, o pecado foi perdoado. E depois você comete ele de novo? Não, Deus te deu a graça de alcançar o perdão dos seus pecados e a graça de não pecar mais esse pecado, de não cometer mais essa ofensa, esse sentimento ruim. Por isso, hoje, meus amados, é preciso aprender com a palavra de Deus. Então, Padre, como que faz isso? Como se alcança as graças de Deus? Como se alcança o que, ao contrário daquilo que tem de ruim? Se eu tenho tristeza, como se alcança a alegria? Está aqui, a primeira palavra nos ensinou. A palavra de Deus da primeira leitura nos ensinou. Falando de Salomão. Como Salomão era tido como o rei mais sábio. Como que Salomão adquiriu a sabedoria dele? Você sabe? Já deu, eu entendi. Pensando, não foi? Humildemente ele saiu do livro de Deus, com o coração simples e humilde, disse: Senhor, dá-me sabedoria. Eu não penso nada. E Deus olhou para ele: olha, você não pediu riqueza, você não pediu interesses próprios, você pediu aquilo que você precisava. Às vezes a gente pede aquilo que a gente acha que precisa, né? Eu preciso disso, você sai pedindo qualquer coisa e não alcança nada, porque Deus não é necessário da tua vida aqui. Para morrer Salomão é necessário sabedoria. Ele pediu. O coração simples e humilde, ele alcançou a sabedoria de Deus. Se ele buscasse sabedoria nos livros, se ele buscasse sabedoria dos professores, se ele buscasse sabedoria dos outros reis que passaram antes dele, talvez ele não teria tanta sabedoria como ele teve pedindo de Deus. Às vezes nós teimamos seguir a nossa vida sem Deus. Eu vou alcançar isso na minha vida sem Deus. Eu vou superar isso na minha vida sem Deus. Eu vou até rezo, faço uma oração, mas quando estiver tudo muito apertado, tudo muito difícil, quando estiver quase impossível de se fazer, aí eu vou atrás de Deus. Quando parece que mas enquanto eu acho que eu consigo resolver aqui o problema de casa, resolver o meu problema com o meu filho, resolver o meu problema com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu irmão de comunidade, e não coloco Deus no meio, e não coloco a palavra de Deus na minha vida, talvez você não alcance nada. E se alcançar, vai ser muito pouco, e Deus teria muito mais para te dar. Salomão nos ensinou, meus amados, é estando na presença de Deus, é estando, rezando, buscando Deus, que nós vamos ter aquilo que a gente precisa ter para ser melhor para nós mesmos e ser melhor para os outros. Se Salomão foi o rei melhor para o reinado dele, sendo um homem sábio, tanto que hoje a leitura nos faz ver uma rainha saiu de longe.